Fim da novela envolvendo Palmeiras e Barbosa, você vai saber todos os detalhes. E conta que o Palmeiras fechou com um prejuízo o primeiro trimestre de 2026. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Por falar em lesão após exames, Arthur, lateral esquerdo do Palmeiras, tem deixado boa impressão nas últimas partidas, apareceu com um edema na coxa e virou desfalque pelo menos para os 2 próximos jogos. Já Piquerez avançou em sua recuperação física e já faz trabalhos em campo com bola, estará na Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção uruguaia. Preciso te contar sobre o fim da novela envolvendo Palmeiras, Barbosa e Botafogo. Sim, o zagueiro argentino de 31 anos de idade será jogador do Palmeiras. Ele, inclusive, já passou pelos exames médicos. Mas, Nicola, por que o Barbosa não foi anunciado ainda? E que história é essa de que ele vai jogar no Botafogo até 30 de maio? Importante registrar que o Palmeiras só pode passar a contar com o Barbosa em 20 de julho, quando a janela de inscrições reabre por aqui. Decidiu-se, então, entre Botafogo e Palmeiras, que o Barbosa fica até o fim desse mês. Sai para o período de férias durante a Copa do Mundo e se reapresenta no Palmeiras, quando enfim vai poder estrear após o Mundial. O Barbosa, nesse mês de maio, ainda disputa mais 2 jogos pelo Brasileirão, ele tem 10. Com esses 2 jogos ele vai a 12 e não estoura o limite de partidas. O Botafogo vai ter de preservá-lo de algum jogo do Campeonato Brasileiro para que não estoure o limite. Barbosa também está garantido em mais 2 jogos da Sul-Americana, os 2 últimos da fase de grupos, que não o impedirão de atuar pela Libertadores da América no Palmeiras. Só na Copa do Brasil que há um alerta: se o Barbosa for utilizado pelo Botafogo no jogo da Copa do Brasil, ele fica impossibilitado de defender o Verdão na mesma competição a partir do segundo semestre, o que me faz imaginar que o Barbosa será poupado desse jogo da Copa do Brasil pelo Botafogo. Mas, sim, o Barbosa será reforço do Palmeiras. Tá tudo absolutamente acertado entre os clubes. Operação de 20 milhões de reais, que inclusive vai ajudar bastante o Botafogo em relação a salários atrasados. É só importante destacar que hoje o Botafogo precisa na justiça tentar desbloquear esses 20 milhões de reais que ainda nem foram pagos. Mas já há muita gente da justiça interessada em receber essa grana em vez do Botafogo. E o Palmeiras teve prejuízo no primeiro trimestre de 2026. Notícia que causa surpresa, levando em consideração toda a capacidade financeira do Verdão, que em 2025 registrou uma receita recorde de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Palmeiras, nos 3 primeiros meses desse ano, foi capaz de gerar 330 milhões de reais, bem acima dos 222 milhões que estavam programados de arrecadação para janeiro, fevereiro e março. Ainda assim, registrou um déficit de 14 milhões e 600 mil reais. A projeção era de um superávit de 93 milhões e meio. Mas é importante registrar que esse prejuízo se dá também porque o clube revisou suas categorias de receita, incluindo agora valores provenientes da venda de atletas em rendas diversas. E essa alteração faz com que esse prejuízo seja justificável. Só para completar, arrematar, contando que o Palmeiras teve 63 milhões e 700 mil com receita de publicidade em 3 meses desse ano, 61 milhões com direitos de transmissão, além de 59 milhões e 600 mil reais com rendas diversas. Nicola, o que você quer dizer com tanto número? Palmeiras não vive situação financeira grave, não passa por apuros, mas precisa de pelo menos uma grande venda na metade do ano. E aí a Leila Pereira vai ter de escolher entre negociar o Alan, entre se desfazer do Eric Belé, entre negociar o Dudu Conceição, enfim, existem algumas boas possibilidades de negócio para que o Palmeiras equacione seu fluxo de caixa e não sofra com falta de dinheiro. Tinha falado que quando pintasse superchat a gente responderia com prioridade. E vai ser assim hoje também. Você quer ter tua pergunta lida na hora, no momento, no ato? É só mandar superchat, tá? Rafael Alário, Nicola, o Danilo do Palmeiras, no Palmeiras, real possibilidade? Rafael, vamos ser bem sinceros. O Palmeiras já contratou 2 jogadores do Botafogo na atual temporada. O primeiro deles, o Marlon Freitas, que vai bem. O segundo é o Barbosa. O acordo com o Barbosa está fechado. Ele já até passou por exames médicos nessa semana, só não se muda pro Palmeiras agora, porque você sabe a restrição em relação à janela. A abertura da janela está marcada para 20 de julho, ou seja,
do Barbosa vai ficar para o segundo semestre. Ele joga esse mês de maio no Botafogo, sem estourar o limite de jogos no Brasileiro e provavelmente sem jogar a Copa do Brasil para que ele possa ter condição de atuar pelo Palmeiras na Copa do Brasil e se muda para o Verdão após o período de férias da Copa, tá? Sobre o Danilo, o Palmeiras quer e o Flamengo quer. Há muito interesse na contratação do Danilo, que vive uma fase espetacular. Talvez seja o jogador do futebol brasileiro que melhor atua no momento. Mas a prioridade do Botafogo é vender o Danilo para o exterior e a prioridade do Danilo é jogar num clube de liga importante. Eu mandei mensagem no início dessa semana para um dos representantes do Danilo. Eu falei, como é que é essa história? Ele pode ir para o Palmeiras, pode ir para o Flamengo ou prefere jogar na Inglaterra? Porque eu tinha lido que ele preferiria jogar na Inglaterra. Vou até ler a resposta, porque aí vocês tiram as próprias conclusões. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. A resposta, qual é a prioridade dele? Segue sendo voltar para a Inglaterra? Voltar para a Europa, jogar as grandes ligas, Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha e França, de preferência os grandes de cada um desses países, tá? Então, o que o Danilo quer para a carreira dele? Ele quer jogar num grande, ou da Espanha, ou da Itália, ou da Inglaterra, Alemanha ou França. E, ao que parece, isso vai acontecer, tá? Porque recentemente ele foi procurado pelo Napoli, o Leverkusen mandou um olheiro para observá-lo lá no Newton Santos, em um jogo do Botafogo, enfim. E o cara foi convocado para a Copa, né? Vai ser convocado para a Copa. E a Libra está desmoronando de vez. Depois de o Palmeiras anunciar que não faz mais parte do grupo, há um movimento de outros clubes paulistas pensando no mesmo caminho. Tudo porque o Flamengo confirmou ter um acordo, um compromisso de repassar parte da grana que terá mais vinda da Libra. Só para você entender o contexto. Desde o ano passado, o Flamengo reclama a respeito dos valores que vêm sendo pagos pela Libra. O Flamengo quer receber mais do que os outros. E houve um acordo, um entendimento de que até 2029 o Flamengo vai ter direito a 150 milhões de reais. São 37 milhões de reais por ano. Pois bem, o Flamengo emitiu uma nota em conjunto com o Grêmio, consolidando ou reafirmando a relação próxima entre eles. E desses 37 milhões a que vai ter direito por ano, o Flamengo deve repassar cerca de 7 milhões de reais para o Grêmio, o que causou enorme irritação na presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e em outros clubes de São Paulo. A verdade é que a Libra parece estar com os dias contados, mesmo com um acordo em vigência com a Globo até 2029, a tendência é que a Libra deixe de existir muito em breve. Informação exclusiva, um acordo entre Corinthians e Palmeiras feito nos últimos dias tem tudo para cair. Eu me refiro ao acerto envolvendo Pedro Morelli, centroavante de só 15 anos de idade, mas que é artilheiro do Sub-17 no pré-paulista, vestindo a camisa do Corinthians. Jogador que recentemente, inclusive, conseguiu se naturalizar italiano, algo que vai fazer dele ainda mais valioso. Só para explicar em detalhes essa história. Pedro Morelli surge na base do Corinthians e se transfere para o Palmeiras. No ano passado, o Corinthians, entre aspas, rouba o jogador do Palmeiras. Há um acordo de cavalheiros entre os clubes que a partir dos 14 anos você não pode mais tirar um outro atleta do clube sem ter o aval desse time. Pois bem, o Palmeiras fez dessa negociação um verdadeiro caos, inclusive conseguindo tirar o Corinthians do movimento de clubes formadores, o que demandaria uma série de problemas para o timão. No fim das contas, depois de muitas idas e vindas, na semana passada, Corinthians e Palmeiras se acertaram. O Timão se comprometeu a pagar R$1 milhão ao Palmeiras, além de deixar 50% do valor de uma venda futura. Tudo certo? Não. Esqueceram de comunicar ao staff do jogador. É que quando Pedro Morelli troca o Palmeiras pelo Corinthians, ficou combinado que o Corinthians passaria a ter 50% dos direitos econômicos e a família outros 50%. Os familiares do Pedro Morelli não concordam em abrir mão dos seus 50% para que Corinthians e Palmeiras se acertem. Ouvi, antes de gravar esse vídeo, de um dos representantes do Pedro Morelli, de que não vai haver acordo nessas condições, a menos que a família seja consultada e cheguem a um outro componente, a um outro acordo. Diante desse cenário, voltamos à estaca zero. E o Corinthians, inclusive, corre o risco de voltar a figurar fora do movimento de clubes formadores. O que você pensa sobre a treta entre os clubes? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Qual a verdade na história de que Luiz, atacante do Palmeiras, interessa a um time saudita?
Um perfil que cobre o Palmeiras nas redes sociais afirma que o Al Ittihad já manifestou interesse em contratá-lo e que o negócio poderia chegar na casa dos 15 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Palmeiras e perguntei: existe alguma verdade nessa história? Abre aspas para a resposta: não é verdade. Por esse valor, seguramente ele seria vendido. Essa mesma fonte ainda afirmou, abre aspas, o Luiz tem muito potencial, mas precisa querer mais. Essa é uma crítica interna feita pelo Abel Ferreira, de que o atleta de só 20 anos de idade tem capacidade, tem qualidade, mas não demonstra o empenho necessário para ser um protagonista. E os números ajudam a comprovar a tese do Abel. 15 partidas na temporada, um único gol marcado, apesar de ser atacante, e ele marcou o gol justamente na primeira partida do ano, na vitória contra a Portuguesa no Canindé, em 10 de janeiro. Nos últimos 5 jogos, em 4 ele nem sequer saiu do banco de reservas, só atuou contra o Jacuipense quando o Palmeiras se utilizou de um time reserva. Você pensa que o Luiz ainda pode dar a volta por cima no Verdão? Qual seria um valor justo para negociá-lo? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Rapaziada boa, mais um giro de notícias exclusivos e atualizados para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do maior clube do Brasil. Desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você sempre que for possível receber as informações atualizadas do maior clube do mundo. A gente encerra nossa edição por aqui. Um grande abraço para você neste sabadão agitado e até o próximo vídeo. Fui!